Será que simplesmente se arrepender de tudo que você fez de errado durante uma vida inteira vai te levar para o céu? Imagine a cena. Alguém viveu em pecado a vida inteira. Mentiu, traiu, enganou, quebrou todos os mandamentos possíveis e imagináveis. E no fim da vida, no leito de morte, ou mesmo no último suspiro, pensa: Deus, por favor, me perdoa. Será que essa pessoa vai mesmo para o céu? Ou seria injusto com aqueles que seguiram a Deus por toda a vida? Será que Deus está sendo misericordioso ou apenas passando pano para o pecado? Essa pergunta mexe com muita gente, e talvez mexa com você também. Ela toca em um conceito muito profundo da fé cristã. O que realmente significa ser salvo? É só dizer "me perdoa" no final e pronto? Ou existe algo muito maior acontecendo ali? Hoje, nós vamos analisar essa questão polêmica de frente, com base na Bíblia, teologia e na lógica, e você vai descobrir que a resposta é muito mais profunda e muito mais impactante do que você imagina. Meu nome é Léo Ferreira, sou teólogo de linha reformada, e fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como esse tema nos instiga a se aproximar ou mesmo se afastar de Deus, e pode mudar para sempre a forma como você enxerga o arrependimento, a graça e até a sua própria fé. Se você acha que já sabe a resposta, pode se surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa arca. Você está no Entre Letras e Espírito. Conheça a história do Lúcio. Lúcio nasceu numa comunidade pobre do Rio de Janeiro e desde jovem foi desviado pelo caminho do crime. Ele se envolveu com roubos, mentiras, agressões e até assassinatos. Por décadas, Lúcio viveu sem olhar para a moralidade, negligenciando a Deus, a espiritualidade e tudo o que a vida em sociedade considera correto. Ele mentiu, traiu, explorou e fez mal a outras pessoas sem nenhum remorso. Mesmo assim, por ser de família crente, de vez em quando ele frequentava uma igreja na sua comunidade e frequentemente pedia perdão e prometia se arrepender em breve. Lúcio pagava até o dízimo, todo mês, sem falha. Lúcio viveu por 70 anos e durante 69 deles se entregou ao crime, assassinatos, roubo, tráfico, enganação. Então, doente, já em seu leito de morte, Lúcio chamou sua família e amigos para orar por ele e pediu perdão a Deus diante de todo mundo em voz alta e também em pensamentos, até que finalmente partiu. Todo mundo já ficou sabendo de uma história pelo menos parecida com essa. E é aí que surge a pergunta: cara, será que essa pessoa pode ter mesmo ido para o céu? E se foi, isso não seria uma baita injustiça com aqueles que passaram uma vida inteira vivendo com integridade, amor, sacrifício e andando pelos caminhos do bem? Por muito tempo na minha vida eu me fiz essa pergunta também, e isso me atormentava um pouco. E coincidentemente ou não, quando eu ia conversar sobre assuntos de fé e Deus com algum amigo, ou conhecido ateu ou agnóstico, essa era a primeira pergunta que eles me faziam sempre. E eu até tenho que concordar com os ateus, que a ideia de uma pessoa que viveu uma vida inteira fazendo todo tipo de atrocidade e coisa errada, simplesmente depois se arrepender e ir para o céu, pode parecer muito absurda mesmo. Eles argumentam que uma vida inteira de más ações não poderia ser compensada por um arrependimento de última hora. Para os ateus e céticos, isso seria uma forma de injustiça moral. Por que alguém que passou décadas prejudicando os outros seria recompensado com a mesma eternidade do que alguém que dedicou a vida inteira ao bem? Eles também costumam dizer: beleza, seu Deus pode até ser misericordioso e tudo, perdoar o mais pecador dos pecadores, mas vocês também não dizem que ele é justo? Ora bolas, se o seu Deus também é justo, ele não poderia simplesmente ignorar décadas de escolhas erradas apenas porque uma pessoa expressou remorso no último instante. Isso não seria um paradoxo? Porque desse jeito, o cristianismo seria só uma espécie de atalho espiritual, algo que só serviria para minar o conceito de responsabilidade pessoal e, de certa forma, até prejudicar a sociedade,
estimulando todo tipo de coisa errada. O que, pensa bem, alguns podem deduzir: show de bola, então eu posso continuar fazendo mal, mato, roubo, engano, mas vou ali na minha igrejinha de vez em quando, pago meu dízimo, e na finaleira ali da minha vida me arrependo, peço perdão e tá de boa. Tudo vai ser resolvido. Cara, será mesmo que é tão simples assim? Será que esses críticos estão interpretando a fé cristã corretamente? Ou existe algo mais profundo por trás desse perdão aparentemente instantâneo? Será que é isso mesmo que a Bíblia fala, que o cristianismo ensina? Cara, se tem uma coisa que sempre me incomoda em debates com ateus e agnósticos, é a inflexibilidade deles. Os caras são muito 8 ou 80. Eles não conhecem profundamente as doutrinas cristãs, muito menos a palavra de Deus, e quando falam como se conhecessem, na verdade não conhecem coisa nenhuma. Querem ser sempre categóricos, cirúrgicos, deterministas, sobre tudo que envolve o abstrato, subjetivo e o que não se pode ver ou tocar. Para eles, o arrependimento é um gesto mecânico, um negócio meio mágico, sei lá, uma fórmula muito simples. Segundo os crentes, o cara fez um monte de besteira, viveu pelo mal, mas aí pediu perdão no final e pronto. Simples, certo? Cara, é óbvio que não é assim, né? Voltemos ao caso do Lúcio. Lúcio viveu 70 anos e pecou durante 69. Cometeu assassinatos, roubos, adultério, idolatria, mas de vez em quando frequentava o culto, pedia perdão e prometia que no final se arrependeria de verdade. Agora, a grande questão: será que aquele arrependimento, feito com essa mentalidade, foi realmente válido? Para muitos críticos é óbvio que sim, que a fé cristã, na percepção superficial e simplista deles, funciona tipo um botão de reset no último segundo. Mas para quem realmente entende a palavra de Deus e tem um mínimo de temperança para enxergar essa questão, é óbvio que não é tão simples assim. A Bíblia deixa claro que não é qualquer arrependimento que é suficiente. Não basta um suspiro no leito de morte ou uma promessa vazia. Em Lucas 13:3, Jesus diz: "Se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis." Crente, mas espera aí. Em nenhum momento Jesus diz arrependimento verdadeiro ou genuíno. Ele só disse arrependimento, de uma forma genérica. Pessoal, em outros vídeos eu sempre reforço a importância de se analisar o contexto e elementos da tradução original dos textos bíblicos. O que, infelizmente, a maioria das traduções que nós temos hoje, salvo raríssimas exceções, são verdadeiros telefones sem fio, traduções das traduções e uso de linguagem para facilitar o entendimento de uma maioria de leitores. Mas é de suma importância sempre olhar as raízes linguísticas para analisar. A palavra grega nesse trecho, usada para arrependimento, é metanoia, que significava na época um sentido de mudança de mente e coração, não apenas uma confissão superficial. A ênfase aqui está no arrependimento genuíno e contínuo. Jesus também enfatiza isso em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas não é só sobre reconhecer o pecado, é sobre permitir que essa mudança interna transforme o comportamento diário e a perspectiva da vida, moldando as ações e as decisões de acordo com a vontade de Deus. O Sermão do Monte, o trecho Mateus 5-7, reforça essa ideia. Jesus ensina que seguir a Deus não é cumprir regras de uma forma mecânica ou superficial, mas viver uma coerência ética e espiritual contínua. Portanto, o arrependimento verdadeiro exige uma transformação do coração, e não apenas reparação externa ou promessas de última hora. Por isso, nós teólogos entendemos que o arrependimento que realmente vale envolve essa sinceridade profunda e uma mudança interna, mesmo que a Bíblia não use explicitamente palavras como genuíno ou contínuo. O ensino do cristianismo foca em uma vida transformada pelo arrependimento e pela fé, onde cada ação, pensamento e decisão passa a refletir essa nova realidade interior. É um processo que revela ao coração
e prepara a pessoa para a comunhão com Deus. Romanos 3:28 também descreve a ideia da justificação pela fé, um dos pilares do pensamento teológico reformador. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas atenção, essa fé verdadeira do texto não está apenas em dizer palavras, mas crer com entendimento e coração, permitindo que essa fé se manifeste em arrependimento profundo e uma mudança real da vida. Tiago 2,17 também acrescenta outro aspecto crucial. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E aqui muito cuidado, pois nitidamente Tiago está dizendo que as obras são reflexo e consequência da fé, e não o contrário, como advogado por muitos. Isso mostra que o cristão convertido de verdade, aquele que vive a fé genuína, sempre converte isso em ação, ou no mínimo, numa mudança interior concreta. Aquele arrependimentozinho mequetrefe, da boca para fora, ou aquela mentalidade de vou fazer tudo aqui de ruim que eu puder e depois, beleza, é só me arrepender no final. Obviamente, isso não conta como uma fé verdadeira, como um arrependimento real e genuíno. Agora vamos pensar por outro lado. Suponhamos que em seu leito de morte, Lúcio tenha sido verdadeiro, sincero, honesto quanto a seu arrependimento, naquele último suspiro que precedia sua morte. Poderia ele então, nesse curto espaço de tempo, nesse milésimo de segundo, ter sido salvo pela fé? E essa é uma visão que ateus e agnósticos ignoram. Eles não conseguem entender. Para eles tudo é preto ou branco. Pecador igual condenado. Arrependimento no final, com certeza foi salvo. Mas a fé cristã não é determinista. Ela vê o coração, a transformação interna. E isso só Deus pode operar. Pô, mas numa fração de segundo Lúcio foi pro céu? Tipo aquele ladrão lá na cruz também, o Dimas? Nos 45 do segundo tempo ele se arrependeu? Aí é mole, né? Jesus não disse para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso? O pessoal adora pegar essa passagem para criticar. E para argumentar com isso, temos que entrar numa outra questão, que também é um dos pilares da fé cristã. Jeremias 17:9 nos lembra que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Brother, nem eu, nem você, nem ninguém tem a capacidade de avaliar o nível de arrependimento de um ser humano. O cristianismo acredita que só Deus conhece esse íntimo e essa profundidade. É o único que tem a capacidade de julgar isso. Você consegue mensurar a sinceridade do arrependimento de Dimas naquele momento só com o que está escrito na Bíblia? Consegue avaliar o quanto o coração dele realmente estava ou não estava tomado pelo Espírito Santo ao se dirigir a Jesus? Cara, infelizmente nós não temos superpoderes para ler a mente e o coração de ninguém. Somente Deus pode fazer essa leitura. E mesmo que você se revolte, sim, dependendo do grau de arrependimento e da força da mudança do crente realmente convertido, não é sobre o tempo que ele viveu no pecado, nem sobre o número de crimes cometidos, mas sobre a honestidade do coração. Deus olha para a transformação interior e a entrega total, e não para o tempo de vida, nem para a contagem de pecados. E é aí que mora o grande mistério, a beleza e a complexidade da doutrina cristã, que pira o cabeção dos ateus, agnósticos e dos que acreditam em karma ou coisas do tipo. É claro que o arrependimento e a justificação pela fé está muito longe de ser algo simples. Não é um ato automático da boca para fora, um simples botão de reset de um computador. E não pode ser medido pela nossa visão pequena e pelo nosso julgamento puramente humano. A verdade é que quando uma vida de pecado chega ao fim, só o juiz dos juízes, aquele que enxerga toda a profundidade da alma e do coração, pode determinar se aquele arrependimento foi realmente genuíno ou apenas um ato de desespero momentâneo. E é justamente isso que torna a graça tão maravilhosa. Ela é oferecida de forma justa, perfeita e totalmente individual. Se você gostou desse vídeo e ele acrescentou informações valiosas para sua caminhada na fé cristã,
Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e enviar esse vídeo a mais pessoas que possam estar precisando ouvir de uma forma mais profunda esse e outros temas da vivência da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.